Boa tarde, pessoal de cálculo. Bom, pessoal, vamos continuando com alguns vídeos da nossa parte 2. Agora, nós podemos fazer uma espécie de emulação do que será a nossa P2. Alguns tipos de exercícios simples, similares a L2. Bom, exemplo. Na lista de vocês, vocês devem fazer a derivada da tangente pela definição. Entretanto, para que eu não dê a resposta a vocês, vamos fazer uma derivada pela definição de uma função que será similar à resolução. Aqui, a derivada da cotangente. Vejamos. Então, vamos lá. Ao enunciado, calcular a taxa de variação com x da cotangente de x pela definição. A diferencial de f, que é uma f, a diferença entre, você desconta a função original da função processando uma entrada que difere da original por um acréscimo infinitesimal dx. Então, é essa diferença extremamente pequena entre f final e f inicial e sobre uma variação extremamente pequena de x. Então, isso é a derivada. Então, aqui, pessoal, não há nada o que fazer senão usar a própria definição. Então, aqui eu vou colocar minha f de x, que no caso f é a cotangente. E aqui f de x mais dx é a cotangente avaliada em x mais dx. E aqui eu escrevo dx do mesmo jeito. O que está em azul, eu pego aquilo que é azul. O que está em verde, eu pego o que está em verde. Então, aqui, como é que eu faço? Pronto. Coloque a própria definição. Bom, agora temos que lembrar de uma coisa. Cotangente é uma função trigonométrica. E foi dito em sala de aula a seguinte coisa. Deixa eu lembrar vocês aqui. Vamos nos lembrar do seguinte. Deixa eu selecionar cores adequadas. Tá aqui. Eu lembrei a vocês o seguinte. O seno, pessoal. Bom, o seno de um ângulo muito pequeno é aproximadamente o próprio ângulo. Lembrem-se disso, no caso do seno. E o cosseno, pessoal, de um ângulo muito pequeno era aproximadamente 1. Então, nos lembremos aqui. O seno de um ângulo bem pequeno, lembra, o que é pequeno aqui? É dx. É uma entrada extremamente pequena. Isso é aproximadamente o próprio ângulo. E quando nós temos o cosseno de um ângulo muito pequeno, isso é aproximadamente 1.
Estas coisas vocês têm que se recordar. É isso que nós usamos para avaliar derivadas de funções trigonométricas pela definição. Então, temos que utilizar essa informação aqui. Bom, mas aqui nós temos cotangente. Temos que escrever essa cotangente através dos termos de seno e cosseno, para que essas relações nos ajudem. Façamos isto agora. Bom, então aqui eu vou para outra lousa. E eu vou me lembrar do seguinte, a cotangente, vamos lá, cotangente, bom, é igual a cosseno dividida pelo seno. Dividida pelo seno. Bom, obviamente, os ângulos têm que ser os mesmos aqui. Se eu estou falando da cotangente de x, aqui tem que ser o mesmo ângulo nos argumentos da direita. Porém, pessoal, aqui cotangente de x é ok, não há o que fazer mais. Agora vejamos a cotangente de x mais dx. Então aqui a cotangente de x mais dx. Bom, então isso aqui é cosseno de x mais dx dividido pelo seno de x mais dx. Bom, então aqui nós temos dx acrescido, aqui também, aqui também. E temos o x original nessa história. A ele é que o dx está sendo acrescido. Bom, mas veja, escrever isso não nos ajuda por enquanto. Por quê? A informação realmente útil, pessoal, aqui é sobre seno de dx e cosseno de dx. Estas coisas, sim, têm resultados úteis para nossa simplificação. E aqui, pessoal, na lousa número 2, vamos a ela, nós temos cosseno de uma soma e seno de uma soma. Então, vamos abrir estas somas para que façamos aparecer cosseno de dx e também o seno de dx, estes termos separadamente. Vamos lá. Então, isso daqui é igual. Tá. Bom, isso aqui eu vou até destacar, eu vou destacar de outra cor, pessoal. Vou precisar fazer um destaque aqui. Isso daqui,
esse cosseno bom, deixa eu destacar. É uma soma, pessoal. Aqui. Vai dar aqui uma soma. Bom, vai dar cosseno vezes cosseno. Então, aqui vai ser assim. Cosseno vezes cosseno menos seno vezes seno. Seno vezes seno. Cosseno da soma é isso, pessoal. Então, vamos ver, vamos organizar aqui. É cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Então, aqui eu tenho dx. Aqui eu tenho dx. Bom, aqui eu tenho x, aqui. E aqui eu tenho x, pessoal. Olha que interessante. Mas nós vimos agora há pouco o seguinte. Vou até fechar aqui. O que nós acabamos de reparar? Nós reparamos o seguinte. Se a gente pegar o cosseno, olha o nosso cosseno aqui. O cosseno de um ângulo pequeno, isso aqui, pessoal, vai ser aproximadamente 1. Isso aqui vai para 1. Escrevam aí. Isso aqui vale 1. Aproximadamente. E mais, olha só, o nosso seno de dx, ele valerá o próprio dx, pessoal. Então, se pegar isso daqui, isso aqui vai valer o próprio dx. Bom, já está interessante, olha só. Então, esse numerador, ele fica aproximadamente o que, pessoal? Deixa eu colocar aqui, aproximadamente, vai virar cosseno de x vezes 1, que é cosseno de x. Então, aqui ficou o cosseno de x menos dx, que multiplica o seno de x. Então, aqui tem o seno vezes o próprio dx, pessoal. Então, aqui é seno vezes o nosso dx. Seno de x. Deixa eu arrumar isso aqui. Vezes o próprio dx. Dx eu vou deixar numa cor escura mesmo. Então, aqui, dx. Bom, poderia até ter colocado aqui, né? Dx na mesma cor. Mas é um detalhe. Então, aqui, nós chegamos num resultado útil
para o nosso numerador aqui. Agora, nós ajeitarmos o denominador, que é o seno da soma. Isso exige bastante cafeína. Vamos lá. Então, estamos tratando essa parte de baixo agora. Vamos lá. Seno da soma. Esse seno da soma, pessoal, ele fica da seguinte forma. Igual. Vou abrir aqui. Vamos abrir um quadrinho também para ver como é que é essa história aqui. Bom, seno do primeiro, cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro, seno do segundo, pessoal. Então, aqui vai ter o seguinte. Vai ter seno, cosseno, mais cosseno vezes seno. Bom, então aqui eu tenho cosseno. E aqui eu tenho cosseno. Seno do primeiro, cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro, seno do segundo. Então, aqui é seno do primeiro. No termo inicial, o termo final tem o cosseno do primeiro termo. Bom, aqui é cosseno do segundo termo. Enquanto na última parcela, eu tenho o seno desse segundo... Deixa eu ver se está certo. É o seno desse segundo termo. dx. Bom, olha que interessante, pessoal. Olha só. Tá o cosseno de dx. Olha o nosso cosseno de dx. E o nosso seno de dx, pessoal. Olha ele aqui. Bom, seno de dx vai tender para o próprio ângulo dx. dx. Enquanto que o cosseno de dx vai tender para o número 1. Então, aqui fica seno vezes 1 mais cosseno vezes o próprio dx. Então, aqui vai dar algo do tipo seno de x vezes dx mais cosseno de x. Na verdade, olha o erro. É seno de x vezes 1. Isso aqui foi para 1. Mais cosseno vezes o próprio dx. Bom, vezes o próprio dx. Então, aqui, pessoal, veja, o argumento aqui é x, não se esqueçam. E é isso. Olha que simplificação. Interessante. Bom,
Agora, nós temos que resolver a derivada. Temos que colocar estes termos lá naquela subtração, dentro da a subtração que existe lá na definição de derivada. Eu farei o seguinte, eu vou até copiar e colar aquela expressão da definição. Bom, eu não sei, deixa eu ver aqui. Vamos diminuir um pouco demais aqui. Aqui 50%. Bom, deixa eu fazer aqui 60%. Enter. Deixa eu ver se isso está congruente. Vou aumentar um pouco mais aqui. 62%. Eu estou ajustando só o tamanho da janela. Aqui não ficou... Tem uma coisa que não ficou boa não, pessoal. Bom, para vocês enxergarem, eu estou vendo agora que não está aparecendo. Deixa eu fazer aqui. Ctrl C, Ctrl V. Agora está aparecendo no vídeo, pessoal. Reparem, aqui está aparecendo dx e dx. A expressão primeira é essa. Cosseno menos seno vezes dx. E aqui embaixo, seno mais cosseno vezes dx. Ok. Agora, voltemos à outra lousa. Eu vou pegar a nossa expressão, ela está aqui. Eu vou copiar ela, pessoal. Pegar essa expressão aqui, Ctrl C. Bom, aqui já dei Ctrl C. Vamos para outra lousa, Ctrl V. Então, lembremos-nos desta expressão. Bom, temos que substituir a cotangente aqui, pessoal. Aqui não há o que fazer, a cotangente de x. Você só substitui ela por cosseno dividido por seno. Mas na cotangente de x mais dx, é toda aquela fração de coisas somando. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar um pincel. Essa derivada é igual. Embaixo eu tenho dx. Isso não se altera. Então aqui eu vou ter um denominador geral, é o nosso dx. Agora as coisas começam a ficar um pouco trabalhosas. Veja, a cotangente eu vou substituí-la Bom, deixa eu fazer a coisa aqui. Como se deve, menos essa cotangente é o cosseno dividido pelo seno. Bom, até aqui nada demais. Agora essa cotangente da soma, eu vou ter que colar daquela outra expressão.
Ninguém vai decorar isso, pessoal. Então, aqui, o que eu tinha? O numerador é uma fração, isso, né? O numerador é cosseno menos seno vezes dx. Eu acho que eu vou até selecionar, eu vou copiar, Ctrl C. Ctrl V. Então, aqui nós teremos exatamente um cosseno dividido pelo seno. Então, aqui eu vou copiar ao outro pedaço. Tá ficando um pouquinho, talvez um pouquinho zoado, né? Mas não tem muito o que fazer, não. Eu não quero escrever isso de novo, né? Então, você vem aqui. Ctrl V. Tá, isso não ficou bom, não. Então, isso aqui deixa para lá. Eu vou escrever isso mesmo. Então, aqui, eu vou dividir o valor. Vamos fazer isso aqui dividido por seno de x mais cosseno vezes dx. Então, aqui eu tenho seno mais cosseno vezes o próprio ângulo. Aqui eu tenho dx. dx. Bom, então aqui, pessoal, olha que curioso, essa fração aqui. Aqui eu só estou separando as coisas, é a fração. Esse termo de cima pelo de baixo. Esse termo de baixo aqui, eu vou destacar ele. Deixa eu destacar ele em vermelho aqui. Só para termos uma noção. E aqui, pessoal, os argumentos, porque aqui é x, aqui é x também, aqui é x e aqui é x. Então, nada novo no front, essa fração menos essa. Agora, isso não nos ajuda tanto, essas frações não dá para somá-las assim. Vocês têm que fazer aí um mínimo múltiplo comum. Então aqui, façamos. A única alternativa de mínimo múltiplo comum aqui é multiplicando os denominadores. Então, vamos lá. Essa derivada é igual. Embaixo eu tenho o quê? Eu tenho dx. O dx eu mantenho e o numerador da enorme fração é uma outra fração. Essa outra fração será da seguinte forma. Bom, aqui eu vou fazer direto a conta. É a mera multiplicação dos dois denominadores.
O arranjo de cima aqui para esse termo em azul, aqui contornado em azul, vai ser ele multiplicado pelo seno. E o arranjo pelo outro numerador da fração que está sendo descontada vai ser o cosseno vezes o denominador da primeira fração. Então, confiram aí na casa de vocês. Mas é basicamente isso. Aqui eu vou separar bem essas coisas aqui. Então, veja, cosseno... aqui é muito termo, né? Então, aqui eu tenho cosseno de x vezes esse seno Bom, eu vou escrever por extenso. Bom, deixa eu ver. Cosseno menos cosseno vezes seno menos seno vezes dx, isso vezes o seno. Então, aqui vai ficar menos seno ao quadrado vezes dx vou até colocá-lo aqui, isso aqui está ao quadrado. Então, aqui é x e aqui é x. Eu só peguei esse primeiro termo e multipliquei pelo seno, pessoal. Agora eu tenho essa subtração. Bom, então aqui, negativo. Isso aqui tá grande, né? Isso aqui tá bem grande. Menos o que, pessoal? Vai ser o cosseno multiplicando esse termo aqui de baixo, pessoal. Seno vezes cosseno mais cosseno ao quadrado vezes dx. Deixe-me ver se isso está correto. Aparentemente sim, espero. Então aqui vai ser, eu tenho esse menos, pessoal, sempre. Então é cosseno vezes seno. Esse cosseno vezes o primeiro termo. Menos não, aqui, bom, é menos sim, porque tem esse sinal negativo, né? Tô trocando o sinal de todo mundo. Cosseno ao quadrado vezes dx. Então, aqui é o cosseno ao quadrado vezes dx. Vou até colocar aqui cosseno ao quadrado dx. Bom, ok. Menos seno ao quadrado, que era do primeiro,
Bom, então aqui, ok. O denominador aqui, pessoal, o que era? Era o mínimo múltiplo comum, é a multiplicação do seno por esse denominador marcado em vermelho. Eu tenho que colocar isso. Então aqui fica seno. Vou ter que colocar isso, né, a multiplicação dos dois dá seno ao quadrado. Bom, dá o seno aqui mais cosseno. É o seno ao quadrado mais cosseno vezes seno. Esse seno de x vai multiplicar esse termo com cosseno também, pessoal. Agora sim. Bom, o primeiro seno é ao quadrado. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Seno vezes cosseno tem um dx aqui. Então, coloquemos o termo x aqui, o argumento, não é? E x aqui. Bom, faltou aqui também, né? Não pode esquecer do x original. Então tá aí, a conta nós estamos ainda desenrolando esta conta. É uma conta grande, não é? Acho que vocês percebem. Porém, há umas simplificações aqui. Olha só que interessante. Aqui, repare, eu tenho cosseno vezes seno menos cosseno vezes seno. Esse termo eu posso cancelar com este daqui. Olha que interessante. Bastante interessante, pessoal. Bom, vejamos aqui outra questão aqui. Aqui eu tenho o seguinte. Esse seno ao quadrado... Bom, não vou simplificar mais do que isso, não. Vamos tentar enxergar agora. Isso aqui é igual. Eu tenho uma fração dividida por dx. Então, repare, se eu tenho uma fraçãozinha a sobre b dividido por c, isso é igual a sobre b vezes c. Então, veja, é uma fração dividida por outro termo. Esse dx, então, eu vou escrever o numerador da primeira fração dividido por dx multiplicando o denominador dela. Então, por isso, eu farei aqui o seguinte, agora é uma fração só, olha só. Esse dx vai multiplicar todo mundo aqui de cima, pessoal. Eu tô numa preguiça de escrever essa parte aqui. Então, o que eu farei? Uma cópia aqui, Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. Bom, aqui já não tá bom não, hein? Vamos passar para outra lousa? Acho que temos que passar para outra lousa. Isso aqui não vai ficar muito bem, não. Aqui é o seguinte, para continuar essa conta, para não virar bagunça, eu vou copiar. Vamos acompanhar em outra lousa. Então, aqui nós vamos para
Ctrl V. E é assim mesmo, pessoal. E isso aqui é uma conta grande. Então, é isso que nós estamos fazendo. Deixa eu fazer uma seleção aqui. Tá. Selecionei aqui. Sem nenhum problema. Agora sim, pincel. Essa derivada que estamos calculando, então, igual Ctrl V. Isso aqui vai ser um denominador. Olha que interessante. Esse denominador está multiplicando todo, sendo inteiro multiplicado por dx. Mas lembrem-se, no numerador eu cancelei esses termos. Sobreviveu menos o quadrado do seno dx, menos quadrado do cosseno vezes dx. Repare que menos dx é comum a esses termos. Então, aqui fica da seguinte forma. Olha só. Eu tenho o negativo de dx é comum. Então, aqui menos dx que multiplica, olha que interessante, o quadrado do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. O quadrado do seno mais o quadrado do cosseno. Bom, há uma outra relação, pessoal. Eu tenho o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno. Seguramente, pessoal, esse número, quadrado do seno mais quadrado do cosseno, é igual a 1, pessoal. Isso aqui vale 1. Vocês devem se lembrar disso. Quadrado do seno mais quadrado do cosseno dá 1. Fora esta questão, olha que incrível. Na verdade, a simplificação. Esse dx, repare, esse dx, eu posso cancelá-lo com esse dx. E o numerador ficou só com o negativo e o 1 aqui. Então, ficou menos 1 no numerador. Isso é bastante interessante. Isso aqui fica da seguinte forma. Igual. Isso aqui igual. Bom. Aqui tem... Bom, vamos lá. Sobreviveu 1. Sobreviveu esse negativo aqui, né? Sobreviveu esse 1 aqui. Vou até colocá-lo aqui assim. 1 dividido. Opa, é o número 1. Dividido. Aqui tem outra questão. Repare.
Aqui eu tenho uma quantidade que está na sua integralidade, que é o quadrado do seno. E aqui, pessoal, eu tenho uma quantidade que não está em sua integralidade. É uma quantidade diferencial. Por quê? Olha só, essa quantidade aqui eu tenho um diferencial multiplicando. Diferencial é um pedaço bem pequeno que vai a zero. É tão pequeno, é uma quantidade muito ínfima. É um infinitesimal. Um infinitesimal que multiplica uma quantidade na sua integralidade, essa multiplicação acaba sendo infinitesimal. Um número muito pequeno, muito menor do que 1, tendendo a zero, multiplicando qualquer número, deixa um número extremamente pequeno também, pessoal. Por essa razão, essa quantidade que é diferencial, comparada a uma quantidade que está na sua integralidade, pessoal, essa quantidade pode ser desprezada, pessoal. Pode ser desprezada em comparação com uma quantidade que não seja diferencial. Quantidade diferencial comparado a outra que está em sua integralidade, essa quantia diferencial é desprezível. Então aqui, pessoal, como eu desprezei esta segunda parcela, só sobreviveu o quadrado do seno. Então aqui eu tenho seno ao quadrado. E aqui, pessoal, vai uma questão da literatura. Porque, veja, isso daqui é igual menos que multiplica 1 dividido pelo seno de x Agora nós já chegamos na resposta, mas eu vou alertá-los de uma nomenclatura técnica. Por quê? Menos 1 dividido por seno, repare, 1 dividido pelo quadrado de seno é a mesma coisa que 1 sobre o seno ao quadrado. Na literatura, pessoal, 1 dividido pelo seno, deixa eu fazer aqui num canto aqui. 1 dividido pelo seno isso aqui, pessoal, essa fração, tecnicamente, ela é chamada de cossecante. Isso aqui é uma nomenclatura técnica. É que isso, na solução, por exemplo, de equações de movimento, não só de equações de movimento, pode ser dentro de vários sistemas dinâmicos, soluções de equações em sistemas dinâmicos. Isso aparece tantas vezes, 1 dividido pelo seno, que isso acabou levando um nome técnico, que é cossecante de x, que é só para você não ficar escrevendo 1 dividido pelo seno. Só por essa razão. Então aqui, nas tabeladas depois de derivada, nós veremos o resultado
da derivada, isso aqui é o resultado que nós chegamos, da derivada d dx da nossa cotangente de x. E isso, lá nas tabeladas, é simplesmente o negativo da cossecante ao quadrado. Veja, 1 sobre seno é a cossecante. Então, aqui é o negativo da cossecante ao quadrado. Vou até escrever assim. Cossecante de x ao quadrado é o negativo disso, do quadrado da cossecante. Olha só, essa é a resposta do nosso problema. Bom, este vídeo ele já está grande o suficiente. Vou parar por aqui. No próximo vídeo, nós faremos um exercício de outro tipo, usando inclusive regra de Leibniz. Eu fico por aqui, deixo um forte abraço e nos vemos no próximo. Até mais!